Lucas capítulo 24, verso 13 ao verso 35. Nos diz assim a palavra de Deus: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos, então o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e o acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Que o Senhor mesmo aplique a sua palavra em nosso coração. Meus irmãos, uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos nesse momento é: o que pode fazer com que um discípulo de Jesus, que está desanimado, volte a vibrar com a obra do Senhor? O que faz com que um discípulo que teve uma caminhada constante, uma caminhada de serviço, uma caminhada de amor à obra do Senhor, que viu as maravilhas do Senhor, mas que agora desanimou, por algum motivo desanimou, o que faz com que este discípulo de Jesus volte a vibrar com a obra do Senhor? O pragmatismo dos nossos dias faz com que nós tentemos estabelecer várias práticas, vários métodos, várias coisas que de fato chamam muito a nossa atenção. No entanto, quando nós colocamos em prática aquilo que está sendo proposto em nossos dias, por exemplo, métodos, ideias mirabolantes, projetos revolucionários, tudo isso para fazer com que este coração volte a vibrar com a obra do Senhor, nós não percebemos, ou
temos o risco de não perceber que tudo isso que nos é proposto para fazer com que os crentes, com que os discípulos de Jesus voltem a vibrar com a obra do Senhor, nós corremos o risco disso estar ofuscando de nós o poder e a dependência da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, a santa palavra de Deus, como o nosso pastor gosta de dizer, inerrante, infalível e suficiente. Esta santa palavra é sim poderosa para fazer com que o coração de um discípulo desanimado volte a queimar por amor à obra de Jesus. Quando nós olhamos o texto proposto, nós vemos que a palavra de Deus apresenta para nós um plano de salvação, apresenta para nós um plano que envolve a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E esse plano não só tem o poder de salvar a vida dos pecadores, como também tem o poder de motivar o seu coração, fazendo com que essa motivação também saia do coração e atinja os seus pés, atinja as suas mãos e os coloque em movimento. É por isso que quando nós estamos diante da Escritura, esse texto salta aos nossos olhos. Os discípulos estão desanimados. Esses discípulos estão desanimados porque eles mesmos disseram no texto que nós lemos que já se fazia 3 dias e nada tinha acontecido. As coisas que eles esperavam não tinham acontecido. Então eles estão extremamente desanimados, mas eles encontram com o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo se encontra com eles. E o que o Senhor Jesus Cristo faz? Diz a palavra do nosso Deus, que no versículo 26, que o Cristo, Ele mesmo dizendo, deveria padecer essas coisas, entrar na sua glória. Então o Senhor Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, eles chegam no versículo de número 32 e dizem um para o outro: não nos ardia o coração quando a Escritura nos era pregada, não nos ardia o coração quando as Escrituras eram explicadas e aplicadas à nossa vida, não nos ardia o coração quando Ele nos falava pelo caminho e quando nos abria as Escrituras. São as Escrituras que têm o poder de inflamar o nosso coração. São as Escrituras que têm o poder de motivar a nossa vida. Sim, são as Escrituras, meus irmãos, que têm o poder de nos colocar em movimento. São as Escrituras que nos fazem olhar para o alvo que foi determinado por Deus em Cristo Jesus e não desanimar. Nós conhecemos aquela música, acredito que do grupo Logos, que diz, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. O que os discípulos precisavam nesse momento era de fato que as Escrituras fossem abertas, explicadas e aplicadas para que o seu coração pudesse de fato queimar por amor ao Senhor Jesus Cristo. E esse texto, meus irmãos, traz para nós algumas coisas muito interessantes, e eu entendo que aquecidos pela palavra, as expectativas são ressignificadas. Isso eu encontro do verso 13 até o verso 24. Quando as nossas expectativas a respeito do tema principal das Escrituras está desajustada, meus irmãos, nós não conseguimos vislumbrar e vibrar com a glória das obras do Senhor. Veja o verso 13, quando nos diz: e eis que no mesmo dia, e que dia era este? Era o dia da maior notícia do mundo, era o dia da melhor notícia do mundo, o dia em que a morte morreu, um dia em que o Senhor Jesus Cristo tirou o aguilhão da morte, tirou o poder da morte, o dia que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, matou a morte, o dia da ressurreição de Jesus. Então no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e essa aldeia é chamada Emaús, que diz respeito a um lugar quente, ou algo que aquece, que é o significado desta palavra. Diz a palavra de Deus que eles estavam indo para este local, que distava de Jerusalém 70 estádios, mais ou menos uns 11 quilômetros. E aconteceu que indo eles falavam entre si, e perguntavam um ao outro, mesmo Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Esses homens estavam indo embora,
Esses homens estavam saindo de Jerusalém, uma vez que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, vocês precisam continuar em Jerusalém, mas esses homens estavam indo embora. Semelhante àquilo que Pedro diz no capítulo 21 de João: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Tudo que nós vivemos aqui não passou de uma utopia, tudo que nós vivemos aqui não passou de algo muito bonito, mas que acabou. Então eu vou pescar. E o desânimo de Pedro contagiou as pessoas que estavam ao seu redor, porque os discípulos disseram: nós vamos também contigo. Nós vamos com você, Pedro. E esses homens que deveriam permanecer em Jerusalém, esses homens estavam saindo de Jerusalém e indo até Emaús. Então o próprio Senhor Jesus Cristo aparece e se encontra com eles. Mas diz o versículo 16 que os olhos estavam fechados para que não o conhecessem. E a pergunta que nós fazemos para esse texto é: por que os olhos desses homens estavam fechados? Por que esses homens não permaneceram em Jerusalém? Por que esses homens estavam indo embora? Por que esses homens estavam desanimados? Muito provavelmente porque a expectativa deles foi frustrada. Veja o verso 21 quando nos diz: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Nós esperávamos que esse Jesus, o Nazareno, fosse aquele que libertaria Israel dos poderes e das opressões romanas, que faria com que Israel fosse uma potência mundial. Nós esperávamos isso. Nós esperávamos que ele fosse aquele que transformaria Israel numa potência. Então, muito provavelmente, esses homens estão desanimados, porque as expectativas deles a respeito da obra de Jesus não estava alinhada, não estava ajustada. Então ele diz: mas agora, sobretudo, verso 21, já é o terceiro dia, desde que dessas coisas aconteceram, já se passaram 3 dias, e nada aconteceu. Ele morreu, passou-se 3 dias, e nós estamos aqui, desanimados, frustrados. As nossas expectativas nele não foram cumpridas. Meus irmãos, a doutrina pode estar alinhada na mente, mas isso não é suficiente para colocar a nossa vida para frente. As expectativas precisam estar ajustadas. E quando nós somos aquecidos pela palavra, essas expectativas são de fato ressignificadas. Veja o verso 17, quando eles dizem, conversando com o Senhor Jesus Cristo, Jesus pergunta a eles: que palavras são essas que vós, caminhando, que trocai entre vós, enquanto vocês estão caminhando? Por que vocês estão tristes? Porque o semblante de vocês está caído? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só o peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus pergunta: quais? Eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Veja, eles estão diante de Jesus Cristo, eles viram as obras de Jesus, eles viram o poder de Jesus, eles viram como Jesus de fato foi um profeta poderoso em obras e em palavras. Diz a palavra de Deus que ele ensinava como quem tem autoridade. Ele não ensinava como os escribas, ele não ensinava como os fariseus, não. Ele ensinava como quem tem autoridade. As obras, as curas, sim, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fazia, mostrava o quanto ele era o Filho de Deus. E esses homens viram tudo isso, mas ainda assim, diante das obras, diante da grandeza, esses homens estão desanimados. Por isso, meus amados, eu entendo que se as nossas expectativas a respeito deste livro, a respeito da Escritura não estiverem alinhadas, nós vamos nos frustrar, apesar de ver tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no mundo, no nosso meio, na nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor.
É importante que as expectativas sejam ressignificadas. É importante que as nossas expectativas estejam alinhadas com a Escritura Sagrada. É importante que as nossas expectativas estejam alinhadas para colocar a nossa vida para frente, para nos movimentar. É interessante porque os outros podem até ver, viver e com empolgação relatar, mas isso não é capaz de nos motivar. Quando as nossas expectativas estão desajustadas, veja, a partir do versículo 22 eles vão dizer: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. Entende? Eles estão falando de fato, tudo isso aconteceu. De fato o sepulcro estava vazio, nós vibramos quando nós falamos que o sepulcro está vazio, amém? Nós vibramos. Nós chegamos aqui domingo de manhã, iniciando o nosso culto, dizendo: meus irmãos, o sepulcro está vazio, Cristo está vivo. O relato daquelas mulheres foi de fato verdadeiro. Então nós vibramos com isso. Esses homens estavam diante da maior notícia do mundo, o sepulcro vazio. Mas ainda assim eles estão tristes, desanimados. Veja, quando eles dizem: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro. Elas chegaram ao sepulcro. E o sepulcro estava vazio. Elas não acharam o seu corpo. Veja a mensagem do Evangelho em sua essência. Veja, a base da nossa fé, a base da nossa existência como igreja, está diante desses homens. E eles estão desanimados, eles estão frios, eles estão tristes com esta mensagem. É verdade, elas não acharam o corpo. E ainda voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, os quais os anjos estão dizendo: ele vive, ele está vivo. É verdade que isso aconteceu, mas nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir Israel. Eles não estavam com a doutrina tão ajustada assim no coração, na mente? Sim, tranquilamente, eles sabiam que Jesus Cristo deveria ressuscitar, afinal de contas, o Senhor já tinha dito isso para os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito que era necessário que ele padecesse, que ele ressuscitasse, tanto que Pedro chega para Jesus e fala: não, de modo nenhum isso te acontecerá, Senhor. Isso não te acontecerá. Então Jesus Cristo olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque você não está interessado nas coisas de Deus. Então aqui esses homens sabiam aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito, que de fato ele ressuscitaria. E eles estão aqui diante da maior notícia do mundo que as mulheres trouxeram para ele, e eles estão tristes, porque as suas expectativas estavam desajustadas em relação à Escritura Sagrada. As suas expectativas estavam completamente equivocadas a respeito das Escrituras Sagradas. E meus irmãos, nós podemos fazer uma análise, nós não precisamos ser sociólogos, nós não precisamos fazer uma análise profunda para ver quantas pessoas estão desanimadas, estão de fato muito frustradas, porque lhes foi apresentado um evangelho que não é o evangelho segundo aquilo que a Escritura Sagrada nos apresenta. Muitas pessoas estão desanimando da caminhada, porque de fato um evangelho que foi apresentado não foi o evangelho da cruz. Não foi o evangelho que mostra que é verdade que ele ressuscitou e que o sepulcro está vazio. Talvez isso seja até apresentado, mas como um pretexto daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, daquilo que Deus pode acrescentar, daquilo que Deus pode nos dar, daquilo que Deus pode realizar sobre nossos desejos, perspectivas, sonhos e objetivos. E isso desanima as pessoas. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que ele foi fazer um aconselhamento e a pessoa disse que ela estava muito desanimada com Deus. E esse pastor perguntou: por que você está desanimado com Deus? Ah, pastor, porque Deus me falou por meio de uma pessoa que ele faria isso, que ele faria aquilo, que ele faria aquilo outro. E o pastor disse: você realmente está desanimado com alguém que é perfeito? Como você pode se frustrar com alguém que é perfeito? Como você pode se frustrar com alguém que sabe todas as coisas, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável? Talvez não é com Deus que você está frustrado, mas com as expectativas que as pessoas colocaram em seu coração a respeito daquilo que Deus poderia fazer, coisa que Ele nunca disse que faria.
Então é importante ressignificar as nossas expectativas a respeito da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, meus irmãos, cria em nós maturidade, cria em nós uma casca grossa, para que possamos enfrentar as coisas que acontecem nesse mundo, e quando a frustração bate a porta do nosso coração, nós sabemos que essa frustração faz parte de um caminho que já foi determinado pelo nosso Deus, um caminho que é bom, um caminho que é perfeito, um caminho que é agradável, um caminho que nós encontramos a nossa satisfação, não no caminho, mas encontramos a nossa satisfação naquele que projetou o caminho para nós. Por isso que precisamos ressignificar as nossas expectativas. Esses homens estavam esperando que Jesus Cristo fosse aquele que remiria Israel, e de fato ele remiu. Mas remiu não numa perspectiva política, não, remiu derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso, meus irmãos, que as nossas expectativas precisam ser ressignificadas. E eu vejo nesse texto também que o nosso coração é renovado. Cristo, o Cristo vivo está diante deles, e Cristo é a personificação da palavra, e pela palavra começa a renovar o coração dos seus discípulos. Veja o versículo de número 25. Então, eles ouviram do Senhor Jesus, verso 24, falam com o Senhor Jesus, verso 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram, e glória a Deus porque não o viram. Louvado seja Deus porque não viram Jesus ali deitado, porque se vissem Jesus ali deitado, meus irmãos, nós estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados, porque um Salvador morto não pode salvar ninguém. O apóstolo Paulo faz uma defesa maravilhosa a respeito da ressurreição de Jesus e as implicações que ela tem em nossas vidas em 1 Coríntios capítulo 15, glória a Deus porque não viram o corpo do Senhor Jesus Cristo ali. Então diz o verso 25, ó nécios, algumas versões vão dizer, ó tolos e tardos de coração, esse é o Jesus, que é muito diferente do Jesus good vibes que algumas pessoas têm pregado hoje, do Jesus que é paz e amor, do Jesus em que numa customização da fé, apresenta aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos ouvir. Diz o versículo 25, ó nécios, Jesus confronta-nos, Jesus chama a nossa atenção, Jesus puxa a nossa orelha, e louvado seja Deus que Ele puxa a nossa orelha, louvado seja Deus porque Ele fala conosco, dizendo aquilo que nós estamos fazendo de errado, dizendo aquilo que nós precisamos melhorar, dizendo aquilo que nós precisamos fazer para glorificar a Deus. Então Ele começa a dizer para eles, vocês são tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Os profetas já tinham revelado que convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Convinha que o Cristo morresse de fato, convinha que o Cristo padecesse essas coisas, mas ressuscitasse e entrasse na sua glória. Então no verso 27 começa talvez não, certamente, uma das maiores, melhores, mais empolgantes exposições da palavra de Deus. Imagina o que esses homens não ouviram do Senhor Jesus. Se você gosta de pregação expositiva, você deve imaginar o que esses homens ouviram de Jesus. O próprio Jesus falando dele mesmo a respeito do que constava na palavra. Imagine essa exposição. Imagine, Tiago, Cristo Jesus expondo a palavra para você. E era uma tutoria muito próxima, né? Era um negócio muito pertinho, porque eram dois. E Jesus. Então Jesus começa por Moisés e por todos os profetas. Que pregação! E por todos os profetas. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E meus irmãos, o que era achado dele nas Escrituras? Nós temos algumas pistas, e eu trouxe algumas para os irmãos. Primeiro, em Gênesis 3,15, ele é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo 12, ele é o cordeiro pascal, cujo sangue livra os primogênitos da morte. Em Isaías capítulo 7, ele é aquele que nasceria da virgem. Em Isaías capítulo 9, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Isaías 53, ele é a oferta que satisfaz a ira de Deus.
Em Miqueias capítulo 5, ele é o governador que pastoreará o rebanho do Senhor. E em Salmo capítulo 24, ele é o rei que vitoriosamente, gloriosamente retorna aos céus. Esse texto, meus irmãos, é necessário que nós façamos uma pausa e leiamos ele. Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, que vai nos dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Veja como Jesus Cristo está em toda a Escritura, meus amados. Quando nós pegamos esse livro tem a nos dizer a respeito de uma coisa, a respeito de quem somos, de quem Deus é e de como Deus, por meio de Cristo, em toda a construção da história, vindo à plenitude dos tempos, envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para purificar todos aqueles que colocam a sua fé, e somente a sua fé nele. Então o Senhor Jesus Cristo está explicando para esses homens o que se constava dele em todas as Escrituras. E aqui, meus irmãos, nós encontramos a chave para renovar o nosso coração. Porque quando nós vamos ao versículo 32, eles dizem um para o outro: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? O nosso coração não queimava quando a palavra de Deus era exposta para nós. O nosso coração não ficava tão feliz, tão alegre, tão renovado quando a palavra de Deus era pregada para cada um de nós. Ah, meus irmãos, que Deus nos dê um coração que arde quando a Escritura está sendo pregada. Que o Senhor nos dê um coração que de fato está alegre quando a palavra de Deus está sendo fielmente pregada. Que o Senhor renove o nosso coração quando a palavra de Deus está sendo lida. Aquilo que o pastor Hugo fez em um dos cultos foi maravilhoso. Ler o Salmo 119 no culto. Eu achei aquilo lindo demais. Eu falei para ele isso. Porque a gente já leu o Salmo 19 algumas vezes, e muitas vezes. Mas enquanto ele lia o Salmo 119, eu ia marcando alguns versículos em que o Senhor falava ao meu coração naquele momento. Isso é lindo porque é a palavra de Deus que vai renovando o nosso coração. Na verdade, nós escondemos a palavra de Deus no coração, no HD da nossa alma, para não pecarmos contra o Senhor. E ainda que pecarmos, meus amados irmãos, a própria palavra diz que nós temos um advogado diante do Pai, que é justo, um advogado que derramou todo o seu sangue e que está ali mediando, intercedendo por cada um de nós. Veja como a palavra, ela tem para nós tudo o que nós precisamos para todos os momentos da nossa vida. Veja como a Escritura é a verdade do Senhor, e o próprio Jesus Cristo diz isso em João capítulo de número 17, a tua palavra é a verdade. Paulo em 2 Timóteo vai dizer que existe uma verdade, e Timóteo deveria pregar esta palavra. Sim, meus amados, nós temos várias referências que fazem referência à Escritura Sagrada como a verdade do Senhor. E é a verdade do Senhor que pode renovar o seu coração. É a verdade do Senhor, é a palavra de Deus sendo exposta. Não coloque a sua esperança em qualquer método, em qualquer projeto, porque projeto vem e projeto passa, método vem e método passa, ideia vem e ideia passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É ela que fará o seu coração alegre, é ela que renovará o seu coração nos momentos de desânimo, é ela que fará o seu coração disposto a servir ao Senhor. Esses homens estão diante de Jesus aqui, ouvindo o melhor sermão, o maior sermão já pregado neste mundo, e dizendo, quando Ele nos abria as Escrituras, eram as Escrituras que eram abertas, e o nosso coração queimava, A comunhão com Cristo e a exposição das Escrituras, meus irmãos, abre os nossos olhos e renova o nosso coração. Veja o verso 28. Quando chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe,
E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, a noite é perigosa, existem animais perigosos, existem ladrões, existem salteadores, existem assassinos, então fica conosco, permanece aqui, não saia agora, fique aqui, porque é perigoso. Então diz a palavra de Deus, que ele fica com aqueles discípulos. E aconteceu, verso 30, que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Então diz o verso 31, que abriram-se então os seus olhos e o conheceram. Só que ele desapareceu do meio deles. Os olhos daqueles homens foram abertos pela comunhão com Cristo e pela exposição das Escrituras. Se você quer ter os seus olhos abertos e um coração renovado, cultive comunhão com Jesus Cristo. Oração, leitura da palavra, aqui na igreja do Senhor, com a sua família. Cultive essa comunhão com Cristo e abra a sua Bíblia. Abra a palavra de Deus. Medite nas Escrituras. Diz o Salmo 1, um salmo conhecidíssimo de todos nós, meus irmãos. Um salmo maravilhoso, um salmo que de fato renova o nosso coração. O salmista nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmista diz que o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. John Piper tem um livro muito bom, que é Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural. E neste livro, a tese dele é que nós podemos encontrar prazer, deleite na leitura das Escrituras. E nós podemos sim, meus irmãos, encontrar este prazer. Nós não encontramos prazer na leitura das Escrituras, talvez seja porque o nosso coração precisa ser aquecido pelas próprias Escrituras. Porque quando você começa a ler, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, você vibra. Quando você lê, por exemplo, aquilo que está em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você vibra. Quando nós lemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João, olha, ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos, você vibra, porque isso traz segurança para a sua alma, isso traz segurança para a sua vida, e trazendo segurança para a sua vida, o seu coração é renovado. Então nós precisamos encontrar prazer na leitura das Escrituras. Ao ler as Escrituras, meus irmãos, sim, o nosso coração pode ser renovado, mas também as nossas atitudes podem ser transformadas. Veja agora o versículo de número 33, e preste atenção nessa expressão: na mesma hora eles se levantaram, quando os olhos deles foram abertos, quando o coração deles estava aquecido pela palavra, eles levantaram-se na mesma hora, já era noite, e era perigoso. E eles constrangeram a Jesus a ficarem. Mas aqui agora, porque o coração foi renovado, aqui agora, porque as Escrituras foram expostas, eles se levantaram na mesma hora. Eles não se importaram com os perigos das estradas, eles não se importaram com a distância, 11 quilômetros, e não foi de avião, não foi de bicicleta. Olha, seria de bicicleta até um pouquinho mais fácil, não foi a pé. Você sabe muito bem disso.
E esses homens não se importaram, eles não colocaram condições para voltar à congregação, para voltar a estar perto daqueles irmãos que estavam lá, dos discípulos de Jesus que estavam lá. As impossibilidades não travaram aqueles homens, e quando o nosso coração é renovado, as impossibilidades também não nos travam, elas não nos seguram. E por que não nos seguram? Porque nós estamos de fato, meus irmãos, com as nossas expectativas ressignificadas, o nosso coração está flamejante, então os nossos pés estão em movimento, o nosso coração está queimando de amor por Jesus, e queimando de amor por Jesus, nós não colocamos entraves. A palavra de Deus aquecendo os nossos corações, transforma as nossas atitudes. Nós desejamos voltar à comunhão com os discípulos. Veja o que a palavra de Deus diz, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com ele. Esses homens poderiam ter ido para qualquer lugar, mas o desejo deles foi estar com os discípulos. O desejo deles foi estar com os crentes no Senhor Jesus. O desejo deles foi estar na congregação. O desejo deles foi estar onde Jesus os ordenou para estarem. O autor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos sendo aquecidos pela palavra, sim, as impossibilidades não nos travam. Nós desejamos, mais do que tudo, voltar à comunhão com os discípulos, e nós compartilhamos e ouvimos com alegria a maior e mais importante notícia do mundo: Jesus Cristo ressuscitou. Veja comigo agora o versículo de número 34, quando eles chegam para congregar com os 11, e com os outros discípulos que estavam ali também, eles disseram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já se apareceu, ou se apresentou a Simão. Os discípulos disseram para eles: olha, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e eles disseram: sim, é verdade, Ele ressuscitou e apareceu a cada um de nós. Veja a alegria agora no coração desses homens, de agora contemplar com alegria as obras grandiosas do Senhor, de ver que a maior obra que já foi realizada nesse mundo foi a ressurreição do Filho de Deus. Então agora eles falam: sim, Ele ressuscitou, Ele apareceu a nós. Eles contaram, diz o verso 35, o que acontecera pelo caminho, e como no partir do pão foi conhecido. Sim, Ele ressuscitou, Ele apareceu a nós, Ele pregou para nós, e o nosso coração ardeu, e agora nós estamos aqui com vocês, porque é o lugar onde Ele quer que estejamos. As nossas atitudes são transformadas quando nós somos aquecidos pela palavra. Eu e você precisamos da palavra de Deus. Precisamos das Escrituras para que as nossas atitudes sejam diferentes, para que o desânimo seja retirado do nosso coração, para que a paz volte a reinar no nosso interior. Por isso, meus amados irmãos, eu trago algumas coisas para a nossa reflexão e para a nossa prática nesta manhã. E a primeira delas é: a palavra de Deus tem o poder de renovar os nossos corações, abrir os nossos olhos e realinhar as nossas expectativas. Obviamente eu preciso perguntar a você: quais são as expectativas que você tem a respeito da palavra de Deus? O que salta os seus olhos quando você lê a palavra de Deus, quando você vai para a EBD e vê o seu professor expondo a palavra de Deus para você? Nós somos tentados a nos empolgarmos com aquilo que Deus diz que vai fazer e nos dar, no aspecto material. Louvado seja Deus, Ele faz isso mesmo, para a glória dEle. Ele faz isso, louvado seja Deus. Mas o que tem poder de abrir os nossos olhos, renovar os nossos corações e realinhar as nossas expectativas, meus amados irmãos, é a mensagem da obra salvadora, redentora do Senhor Jesus Cristo. É ali que você encontrará o que você precisa. Porque as coisas que Deus pode te dar
no aspecto material, louvado seja Deus, são muito boas, mas essas coisas ficarão aqui. Mas um coração renovado usará essas coisas para a glória do Senhor. Mas os olhos abertos enxergarão as maravilhas daquilo que o Senhor faz no que diz respeito à obra redentora do Senhor. As nossas expectativas realinhadas, sim, nos colocarão em um caminho em que nós apresentaremos às pessoas, de fato, o que o Senhor promete a elas, que é vida de paz e vida de abundância na pessoa de Cristo Jesus. Eu entendo também que pela palavra de Deus enxergamos a beleza da comunhão e nos empolgamos com a mensagem da salvação. Ah, meus irmãos, aquela coisa de falarem assim, e eu já ouvi isso em outros momentos, obviamente não aqui na igreja, mas já ouvi de muitas pessoas dizendo o seguinte: para que eu vou na igreja domingo à noite se a mensagem é evangelística? Você vai falar do evangelho e eu já sou crente, para que eu vou na igreja? É porque a mensagem do evangelho encanta-nos. É porque a mensagem do Evangelho é a maior mensagem que pode ser dita a alguém. Porque quando nos é apresentada a mensagem da graça, nós tomamos consciência de quem nós somos, nos colocamos em nosso lugar e glorificamos a Deus dizendo: porque a mim, Senhor, porque toda esta obra pela minha vida, e isso simplesmente transforma a nossa forma de viver. Isso simplesmente transforma a nossa forma de caminhar e de apresentar, inclusive, a salvação aos outros. É por isso que nós precisamos da mensagem de salvação todos os dias. E isso, meus amados irmãos, pela palavra, nos faz enxergar a beleza da comunhão. Como é bom estarmos juntos. Como é bom estarmos convivendo, como é bom fortalecer os nossos laços, como é bom fortalecer as nossas amizades, como é bom fortalecer a nossa comunhão em Cristo. A palavra, quando aquece o nosso coração, nos coloca nesta direção. E por último, hoje, o dia da Bíblia, hoje, o dia que nós separamos para a Feira da Bíblia, inclusive, daqui a pouquinho, hoje que nós separamos para glorificar a Deus por sua palavra, o chamado da palavra de Deus é: voltemos para as Escrituras, meditemos nas Escrituras, amemos as Escrituras, porque elas, usadas por Deus, têm o poder de transformar a nossa vida e transformar o nosso ser. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado pela exposição da sua palavra. Obrigado porque é pela tua palavra que o nosso coração é renovado, as nossas expectativas são ressignificadas e as nossas atitudes são transformadas. Te agradecemos por este dia em que separamos para louvar-te por tua bendita palavra. Ó Senhor, que o Senhor nos faça, por teu Santo Espírito, amar a tua palavra, meditar na tua palavra, estar diante da tua palavra todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.